E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casou, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram, eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, te rogo que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja ela fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu; da tribo de Simeão, Safade, filho de Ori; da tribo de Judá, Selebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigial, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofzi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha. E vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que
eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvore ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reoebe, a entrada de Emate, e subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesaí e Talmai, filho de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles, e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Difamarão a terra que tinham espiado, difamaram, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendência de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seríamos melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito fértil. Se o Senhor se agradar de nos dar, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés:
Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Eu farei de ti um povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do Egito, do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouvirão que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, te rogo que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, mentem e meteram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Que me viram e no deserto e meteram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me temeram estas 10 vezes e não obedeceram, e me tentaram, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu o levarei à terra em que entrou a sua descendência, a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando suportarei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém, nela, eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias
em que espiaste esta terra. 40 dias. Cada dia representará um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e consumirão, e aí falecerão. E os homens de Moisés, que Moisés mandará a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se entristeceu muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis que nós aqui estamos, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas, os cananeus, estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram aos amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma.